aula extra, né, de inequação polinomial do primeiro grau. Então, só para complementar aquela aula que foi em uma aula só e foi muito rápida. Então, é só para repetir de novo a diferença entre inequação e equação, repetir a diferença, né? E como se resolve, e uma diferencinha quando tem uma situação de um sinal negativo que aparece. Então, a aula de hoje é isso. Mas resolver inequação é a mesma coisa que resolver equação, é aquela mesma ideia. Letra para um lado, número para o outro, que nós fizemos, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, equação, ela é igualdade, ela quer dizer igualdade, ou seja, equilíbrio. Ok? E o que quer dizer isso? Por exemplo, a expressão x mais 1 igual a zero. O que essa sentença fala? Qual é o valor de x que, quando somar a 1, vai ser igual? Então, o termo igual diz que existe apenas o quê? Um único elemento, um único número, que quando eu substituir o x por esse número, somado a 1 vai ser igual a zero, ok? Tá? Então, vai ser isso. Então, igualdade, quando fala de equação, só existe uma resposta. É claro, a gente está falando de equação do primeiro grau. Ano que vem, no nono ano, vocês vão aprender a do segundo. A do segundo, vocês vão ver que tem duas respostas, tá? Ou seja, quanto maior o grau do polinômio, né? Maior o número de raiz que vai ter. Mas isso aí não precisa esquentar a cabeça agora, não, que não vai ter diferença, tá bom? Então, ó, equação igual a igualdade. X mais 1 igual a zero. Então, aquele igual só diz que existe um único valor, tá? Que somado a 1 é igual a zero. Agora, inequação quer dizer desigual. Ok? Desigual, o que significa isso? X mais 1 maior que zero, ou seja, há um desequilíbrio. Se duas coisas não são iguais em termos de números, né? De expressões matemáticas, ou seja, então uma vai ser maior do que a outra, tá bom? Ou pode ser maior e igual, que aí a gente vai fazer no exercício, tá bom? Então é o seguinte, x mais 1 maior do que zero, o que está dizendo isso? Quais são os valores de x que, quando eu somar a 1, resulta num valor maior do que zero? É isso que está dizendo. Então, por exemplo, o zero é uma resposta. É única? Não. Por exemplo, o 1 também serve. O 2, o 3, o 4, o 5. E eu só estou pegando o número natural, tá bom? Estou pegando o número natural. Mas eu poderia pegar a fração, por exemplo, entre 0 e 1, tem um meio, né? Que é o 0,5. 1 mais 0,5 é 1,5, que é maior do que 1, maior do que 0, tá? Calma aí. Ok? Então, essa é a diferença entre inequação e equação. Equação, né? Primeiro grau, apenas uma resposta. Inequação, infinitas respostas. Tá bom? Bem, e aí como resolve inequação? Resolve inequação igual como se resolve equação. Só um pouquinho de água aqui. Tá? Bem, então, como se resolve equação? Nós vimos durante 2, 3 aulas, né? Equação você resolve em isolar uma letra, isolar a incógnita de um lado e o que não é incógnita vai para o outro lado. Aí eu já expliquei para vocês aquela linguagem que talvez vocês já ouviram de professores seus no 7º ano, que joga o número para lá, mas muda de número, muda de sinal, essas coisas. Eu já expliquei para vocês que, na verdade, é o quê?
para acabar com 1 aqui, você soma o quê? Menos 1, para dar 0. Por isso que parece que quando fala joga 1 para lá, fica menos 1, mas na verdade não é isso que acontece. Mas para a gente ficar falando muito termos matemática, aquela encheção, vamos usar essa liberdade desse linguajar, mas sabendo que não existe esse lance de vou pegar número, jogo para o outro lado e ele vai e troca o sinal. Não existe isso, tá bom? Mas a gente vai usar isso aí porque é culturalmente já falado pra gente. Bem, então aqui, ó. Nesse caso, a gente isola a letra e o que não é vai para o outro lado, certo? Depois, 5 menos 1, 4. O 2 está multiplicando. Aí, mesma coisa, não vai para lá dividindo. É que a gente divide os dois lados por 2, para aqui ficar 1. Mas vamos usar o linguajar. Está dividindo, vai para lá, está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x é igual a 2. Ó. Então, ele está falando que para essa sentença aqui, o único valor a ser substituído, x, para que quando multiplicado por 2 e dá 1, dá 5, só pode ser o 2. Ok? Tá? Então, agora vamos para a inequação. Tá? Então, inequação. 2x mais 1, tá? 5. 2x mais 1 maior do que 5. Então, eu quero saber quais os valores de x que quando responde e substitui no lugar do x, vai dar maior do que 5. Ok? Então, como se resolve? Resolve igualzinho uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Ok? Então, 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Mesma coisa, multiplicando. Vamos usar o linguajar, vai dividindo. Então, ele fala aqui, ó, que para essa sentença ali se tornar verdadeira, qualquer valor de x que seja maior do que o 2 serve. Ou seja, se eu botar 2,000000001, por exemplo, vai ser maior do que 5, que vai dar 5,0000002 no final. Então, inequação é isso. Não é um único valor, é um conjunto de valores que vai satisfazer aquela expressão. Ou seja, qualquer valor maior do que 5, maior do que 2 serve, ok? Mas tem uma coisa na inequação, que não é só maior ou menor. Existe também o maior igual, tá? Que eu vou reprisar agora. O que quer dizer maior ou igual? Ou menor igual, dependendo da boca do símbolo, né? Quando a gente fala maior ou igual, que é o símbolo do maior, levando em conta que o cara que está aqui é maior do que o cara que está aqui, tá? Pela expressão. O que significa maior ou igual? Além dos números maiores que vai tornar a sentença verdadeira, inclui também aquele que deixa a sentença igual. Professor, o senhor falou complicado, esse desenho ficou bonitinho. Vamos para a conta. Vou pegar a mesma, tá? Então, qual a diferença da primeira, da do meio, para essa segunda, para essa do meio aí? Significa que agora eu quero saber quais são os valores que eu vou atribuir a x, que quando multiplicado por 2, somado por 1, serão maiores do que 5, e qual é o número que quando eu substituir ali vai ser igual a 5. Ou seja, então agora eu estou incluindo o número também, que quando eu colocar ali vai ser o próprio 5, vai dar o 5. Diferente aqui do meio. Do meio eu quero que seja maior do que 5. Então qualquer número aqui que eu coloque, o número que eu colocar aqui e der 5, não serve para mim, porque tem que ser exatamente maior do que 5.
Aí aqui é a mesma coisa, né? A gente já sabe aqui que é a mesma conta. No final, o x vai ser maior ou igual a 2, tá? Então, o que que eu quero dizer com essa situação, tá? É o seguinte. O que quer dizer isso? Vamos botar numa linha. O 2 está aqui, né? E o mesmo 2 é o mesmo 2, o mesmo número. Mas quando eu falo x maior que 2, o que que eu estou dizendo com isso? Eu quero pegar qualquer valor, mas não inclui 2, ou seja, qualquer valor maior do que 2, até o mais próximo do 2 serve. Porque quando eu colocar nessa expressão aqui, qualquer valor da soma vai ser maior do que 5. Aqui, além de pedir todo mundo que seja maior do que 2, eu quero que você também inclua o 2, por causa do menor igual. Ou seja, aqui começa a partir do 2. Aqui começa do número mais próximo do 2 que ninguém sabe. Tá? Então, essa é a diferença entre a interpretação de quando uma equação pede menor ou maior do que, ou maior ou menor igual. É que inclui também o número que vai tornar aquela expressão igual aqui. Outro lado. Professor, tem como ter equação como o senhor fez? Letra do lado da esquerda, letra da direita, número da direita, número da esquerda na equação? Tem, tá? Tipo assim, 4x menos 1 menor ou igual a 2x mais, sei lá, 7, por exemplo. Ok? Existe isso? Existe, é uma conta. Professor, como se resolve? Vai resolver exatamente como equação do... Como equação. Letra de um lado, número para o outro. Ok. Já vou atender essa pessoa que entrou agora, antes que ela suma aqui. Tá? Então, você vai resolver naturalmente. Letra para um lado, né? Com o seu número coeficiente, e o que não é, vai. Então fica, ó. 4x o menos 1 mais 1, tá? 2x 8, tá? Então aqui. X menor ou igual a 4. Então resolve do mesmo jeito, tá bom? Professor, Oi. para onde é que foi o 4x? O 4x tá aqui. Ah, desculpa, não falei, né? Eu pulei. Eu fiz a conta aqui direto, ó. 4x menos 2 dá 2x. Perdão, eu pulei logo, esqueci de falar essa parte. Ah, tá, Depois beleza. que eu joguei para lá, eu fiz 4x menos 2, ou seja, 4 menos 2, 2x, desculpa. E o menos 1 foi mais 1. Perdão, agora eu percebi que realmente que eu não falei isso. Parece que eu ignorei o 4 e só vou repetir o 2 sem o sinal. Desculpa. Uma boa pergunta. Ah, tá bom? Então fica assim. Agora, vamos fazer mais uma aqui. Professor, tem como dar fração? Tem como dar número negativo? Dá, gente. É porque tá dando positivo, é porque os números que eu tô escolhendo é aleatório. Eu vou escolher aqui um Bumba Meu Boi, eu não sei o que vai dar, não. Tá bom? 5y 16. Ok? Beleza? Então a mesma coisa, ó. O menos 1 vai para lá. Mais 1. 5 menos 3, 2. Tá bom?
17. Ok? Então, fração é o número, tá? Pode dar fração e pode ser um número negativo também, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, em relação aos números negativos, é que eu quero fazer uma ponderação quando o assunto for inequação, tá? Então é o seguinte, eu vou começar a fazer, vou dar 2 exemplos numéricos, visuais, tá? Para a gente entrar nessa ideia. Do lado esquerdo, eu vou colocar aqui algo que é igual. Oi, o que é isso? Alguém pediu para entrar? Ouvi barulho? Oi, Maria Luísa. Fale. Naquela última conta que deu fração, como é que eu sei se vai dar fração ou se vai dar divisão? Se vai dividir pelo... Simples. 17 está na tabuada de 2? Não, 17 não é múltiplo de 2. Ah, professor, então... eu posso botar número com vírgula? Eu poderia colocar aí o 8,5? Pode, mas não precisa. Então, toda vez que quando dá uma fração na última linha, se o numerador divide... Desculpa. Se der para dividir o numerador pelo denominador, você divide naturalmente. Né? Como aqui foi, ó. 8 dividido por 2, 4. 17 dividido por 2, dá uma conta? Dá, 8,5. Precisa? Só se o exercício pedir. Mas se você deixar indicado y é menor que 17 sobre 2, é a resposta também correta, porque é um número. Escrever 17 sobre 2 ou escrever 8,5 é a mesma coisa. Mas por que eu não recomendo, e também você vai ver muitos livros e exercícios, deixa a resposta em fração, porque nem toda fração dá uma divisão exata. Seja ela um número, né, apenas inteiro, ou um número que dá os números decimais. Por exemplo, se dá a fração 1 sobre 3, vai dar uma dízima periódica, vai dar 0,33333 para todo sempre. Então, você pode deixar como 1,3 a resposta. Não vai fazer problema nenhum, tá? Era essa a sua dúvida? Sim, obrigada. Nada. Então, gente, aqui a gente vai fazer uma brincadeira visual. Beleza? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Bem, então vamos lá. Todo mundo vai falar, já sei, professor, mas vocês vão entender o porquê disso. 1 igual a 1, correto? Professor, descobriu o mundo. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas expressões e vou multiplicar ela por menos 1. Quando multiplica por menos 1, significa o quê? Apenas troca o sinal. Você coloca o simétrico. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Correto? Então fica o quê? Menos 1 igual a menos 1. Mudou alguma coisa no sentido da igualdade? Menos 1 é diferente de menos 1? Não. Nessa manipulação, você não alterou o equilíbrio das coisas, tá? Não mudou o equilíbrio. Por exemplo, se eu tenho uma inequação assim, ó. Desculpa, sempre começa com positivo, né? Mas não tem nada a ver, vocês vão entender o motivo. Ó, 2x igual a 4. Ok? Todo mundo não. A gente já sabe que isso aqui vai dar o quê? X é igual a 2, correto? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa expressão e vamos multiplicar por menos 1.
Multiplicar por menos 1 significa trocar o sinal de todo mundo. Ok? Aí essa aqui eu vou fazer um detalhado só para a gente ver uma situação. O menos está aqui, vai para lá dividindo, a gente já sabe, pela linguagem. Menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui vai dar x igual a 2. Então é o seguinte. Numa igualdade, tá? Numa igualdade, quando eu tenho uma expressão, vou até apagar isso aqui e depois eu escrevo no próximo quadro. Numa igualdade, quando eu tenho uma expressão, por exemplo, x mais 4 igual a 5, a gente sabe que vai dar 1. Mas se eu multiplicar essa expressão por menos 1, ou seja, se eu trocar o sinal de todo mundo, tá? Vai dar exatamente a mesma resposta, vai dar 1. Ou seja, em uma igualdade, quando você altera o sinal de todos os termos, o resultado continua o mesmo, mas tem que alternar de todo mundo. Vai dar o mesmo, que significa multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 é você escrever a expressão simétrica, tá bom? E isso quer dizer, agora tem uma diferença, né? Desigualdade. Ok? Desigualdade. 1 é menor do que 3. Nossa, professor, o senhor hoje está em fire. Beleza. Vamos multiplicar por menos 1. Ok? Aqui tem uma diferença. O 1 é menor do que o 3. Beleza, já sabemos isso, né? Aqui está o 0. Aqui está o 1. Aqui está o 3. Né? Então, e já sabe por número natural, né? Número positivo, 1 é menor que 3. Agora, quando eu inverto os sinais dele, acontece uma diferença. Ok? Ou seja, a gente sabe que em comparação aos números negativos, aquele mais próximo do zero é maior em relação àquele número negativo mais distante do zero. Correto? Então, nesse caso, né, aqui acontece. Então, na desigualdade, foi um dos poucos exemplos que eu fiz na última aula, e eu queria reforçar isso aqui, né, para não ficar muito assim, o que aconteceu? Que magia foi essa? Na desigualdade, quando você multiplica por menos 1, o sinal da desigualdade altera, porque agora você está mudando, você está alterando o desequilíbrio. Se uma coisa originalmente é maior do que a outra, e você coloca um efeito aí para transformar o que era menor em maior, automaticamente a desigualdade muda, tá bom? Então vai ter expressões do tipo essa aqui, ó. Beleza? Tá? Então vamos lá. Menos 2. Né? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Aí você vai perguntar, professor, por que então agora a gente já não joga o menos 2 para lá e fica mais 1, né? A gente não joga o menos 2 direto para lá porque aqui a gente está trabalhando com uma desigualdade, tá? A gente está fazendo menos 2x é menor do que menos 2. Então, toda vez que vocês forem fazer uma inequação, tá? Quando vocês forem fazer uma inequação
e na penúltima linha o número que acompanha a letra for negativo, aí vocês vão ter que fazer a troca de sinal, ok? A troca de sinal é só simbolizada por isso aqui, ó. Bota -1. Esse -1 significa que você vai trocar o sinal de todo mundo. Então, o que é menos 2x vira o quê? 2x. O que é menos 2 vira 2. Só que agora é um desequilíbrio, ó. Se menos 2x é menor do que menos 2, então o que vai acontecer com mais 2x em relação ao mais 2? Não continua sendo menor. Ele se transforma em maior. Ok? E aí sim, agora, por ser positivo, ao alterar para o outro lado, posso alterar, porque positivo, ele não altera o sinal de nada. Então, né? Então, x, ok? Tá bom? Então, esse é um dos exemplos que eu queria falar com vocês, quando for negativos, tá? Deixa eu acrescentar mais páginas aqui, que eu sei que eu apaguei 4, porque devido a... né, deixa quieto quem... E... fazer mais uma negativa, mais uma aqui negativa, e a gente parte para a última parte, que é fração. Né? Professor, o borboleta funciona? Funciona. O tirar o MMC de todo mundo e acabar com o denominador funciona? Funciona. Tá bom? Tudo funciona. Mas antes, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, que me veio aqui à cabeça agora, tá? Uma outra informação que eu queria dar. Menor. Beleza? O mesmo exemplo. Eu queria só mostrar uma coisa. Beleza? Beleza? Então. Bem, aí se alguém falasse, professor, se em vez então de eu multiplicar por -1, eu pegasse o -2 e jogasse para o outro lado, e pegasse esse -2 aqui e jogasse para esse lado, vai estar errado? Não, vai estar certo. Você pode fazer isso. Então, -2 jogado para o outro lado vira 2. O sinal continua o mesmo, porque você não está multiplicando -1, e vai dar 2x. Ok? O que eu quero que vocês olhem é isso aqui. Ok? E eu quero que vocês olhem... Deixa eu voltar aqui. Essa aqui. Há alguma diferença entre essa escrita, que está aqui envolvida em amarelo, para essa aqui envolvida em amarelo? Bem, absolutamente nenhuma. Mas aí todo mundo vai falar, professor, calma aí, tá dando confusão. Aqui tá falando que é maior. Aqui o sinal tá menor. Por que poderia ter essa confusão? Lembra que eu sempre falo para você... lembra que eu sempre falo para vocês que o jeito que a gente lê, o jeito que a gente aprende, e eu estou incluso nisso, na época da escola, fica gravado, e que a gente tem culturalmente como ler da esquerda para a direita. Se eu fosse pedir para vocês lerem, né? Lerem aqui, fazerem essa expressão oralmente, o que vocês iam falar? 2x maior do que 2. Beleza. Né? Que a gente lê assim. Se eu peço para vocês lerem essa parte em amarelo aqui, o que vocês falariam? 2 menor do que 2x. Aí, para alguns, inicialmente, né? Naqueles anos passados, para alguns as pessoas iam começar a ficar assim. Oh, meu Deus, que é isso, professor? Não estou entendendo, tá difícil. Não tem que, a letra não tem que estar na esquerda, o número não tem que estar na direita, foi assim que eu fui ensinado.
Sim, é assim culturalmente. Mas olha a frase. A primeira frase. Vou escrever por extenso. 2, vou botar entre aspas, x maior do que 2. Agora, qual é a inversa, né? Se o 2x é maior do que o 2, é muito correto falar que o 2 é menor do que 2x. Então, parece tipo uma, né, queimar neurônio, essas coisas, esqueci o termo, mas depende de como você enxerga as equações. Eu sei que muito de vocês, e eu também me incluo nisso, o nosso cérebro vai acostumar, vai fazer de tudo para que a gente sempre coloque a letra no lado direito, esquerdo, e número no lado direito. Nem que para isso a gente multiplique centenas de vezes por menos 1, né? Então, mas, por exemplo, professor, se eu jogasse para lá e jogasse para cá, tá errado? Não. Você ia chegar à conclusão aqui dessa conta que 1 é menor do que x. Mas aí o que o nosso cérebro ia falar? Se 1 é menor do que x, o que significa? Que x é maior do que 1. Tá? Que é a mesma resposta que achamos aqui. Isso aqui é só uma outra visualização de como pode fazer sem multiplicar por menos 1. Mas eu já sei que muitos de vocês, e eu também faço isso, até hoje, esses anos todos, eu não tenho costume de fazer assim, eu tenho costume realmente de deixar letra na esquerda, número na direita. É raras exceções quando eu estou muito concentrado mesmo, aí quando está a letra na esquerda e número na direita e letra na esquerda que... Ei, Jesus, calma aí. Número na esquerda, letra na direita, aí meu cérebro fala assim, opa, não precisa trocar de posição não, tá aí a resposta na tua frente. Opa, beleza. Mas eu sei que por leitura, né, a gente sempre tem que vai ler da esquerda para a direita. E é costume para a leitura matemática colocar a incógnita na esquerda, a simbologia no meio, seja maior, menor, igual, diferente, e o número correspondente na direita. Então eu sei que muitos de vocês vão só lembrar, professor, eu tenho que colocar toda hora esse menos 1 para ficar lembrando? Não. Se você lembrar que você tem que trocar o sinal dos dois e também tem que trocar o sinal da desigualdade, isso aqui é só uma mera representação. Não é obrigado colocar, tá bom? Não é obrigado. Tudo bem? Bem, e para a última parte, vamos para aquela parte que todo mundo adora e todo mundo já aprendeu. Né? X sobre 3 mais meio maior do que 5. Professor, é fração, o que eu faço? Bem, das duas, uma. Ou você faz os dois aqui primeiro, tá? Os dois aqui primeiro você faz o MMC bonitinho e mantém o denominador, ou você pode fazer, tá? Ou você pode fazer o denominador no todo mundo e acabar com o denominador. Vai dar na mesma, tá bom? Então vamos fazer o denominador com todo mundo, que eu acredito que ninguém quer mais ficar... Ih, olha o que eu fiz, hein? Perdão. Agora eu não lembro o que eu escrevi, eu vou escrever outra coisa aqui. Eu anotei, professor, se o senhor quiser. É o quê? É isso aqui que eu falei? É x sobre 3 mais 1 sobre 2. Ah, obrigado. Então eu troquei aqui. Tá? Bem. Então vamos lá. Bem, então vamos tirar o MMC de todo mundo. Eu vou fazer essa aqui dos dois jeitos para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, olha só. MMC entre 2 e 3 é 6. Professor, lembra mais uma vez aí como se faz? Claro, sempre que precisar.
Dá 1, sobra 1. Ei, ninguém viu. Dá 2 aqui, sobra 1, 3. Dá 3, sobra 1, 1. A última linha, tudo for 1, pega todos os números que estão na direita e multiplica. 3 vezes 2, 6. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar o novo denominador e dividir pelo antigo. Então, eu vou fazer aqui 6 dividido por 3, que dá 2. O que eu faço com esse resultado, esse 2? Esse 2 eu venho e multiplico pelo x. Então, fica 2x. Ok? 6 dividido por 3 é igual a... Oh, desculpa, 6 dividido por 2 dá 3. O que eu faço com esse 3? 1 vezes 3. 6 dividido por 1, 6. 30. Ó, desculpa, aqui já é um costume já meu, tá? Perdão. Tá bom? Beleza? E aí, professor, o denominador? O denominador vai embora, gente. Ele vai morrer naturalmente, tá? Depois eu posso fazer essa mesma questão com o denominador, para vocês verem que ele vai anular de qualquer maneira, tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui vai resolver naturalmente. Certo? Então, esse aqui, x. O 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Aqui. Ok? X maior do que 27 sobre 2. Pode deixar como fração naturalmente. Antes de eu fazer essa questão de novo, continuando com o MMC, é o seguinte. Professor, esse negócio do menos 1, eu só vou usar quando? Você só vai trocar o sinal, só vai fazer essa troca, né? Essa alteração, quando apenas o número que acompanha a incógnita é negativo. O cara que está do outro lado, não importa se ele é positivo ou negativo. Ou seja, tá? Se eu tenho uma situação assim, 2x menor igual a menos 4, aqui o 2 é positivo, então posso naturalmente lá dividir, que não altera nada, tá bom? Não vai alterar nada. Agora, se eu tenho menos 2x, 4, aqui sim eu faço a troca de sinal, ou seja, o menos 2x vira 2x, o maior igual vira menor igual e o 4 vira menos 4. Então, é só quando o número que acompanha a letra, tá? Ou seja, na penúltima linha. Se o número que acompanha a letra é positivo, não importa. Se o número que acompanha a letra é negativo, aí sim você faz essa alteração, mas aí você muda a desigualdade, tá bom? Só isso. É isso que mais uma coisa que eu estou vendo aqui a memória, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a resposta. Professor, mas se eu não tirasse o denominador, o que a gente vai fazer? Bem, vamos lá. Oi? Quem? Ih, Gil, chegou alguém aqui. Cadê? Sumiu! Ih, onde é que eu vejo quem pediu aqui? Ih, não sei, gente. Quem chegar aí eu peço de novo. Peço desculpa. Foi tão rápido que sumiu aqui da minha frente. Tá? Professor, e se eu deixasse o denominador 6, o que acontece? Bem, vamos lá. Repetir de novo a equação. X sobre 3 mais 1 sobre 2 é maior do que 5. Ok? Então, fazendo tudo aqui de novo, a gente sabe que vai dar 2x sobre 6 mais
3 sobre 6 maior do que 30 sobre 6. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aí vamos resolver conta com conta, né? A fração 3/6 joga para lá negativo, ou seja, fica 2x sobre 6 maior do que 30 sobre 6 menos 3 sobre 6. Correto? Para somar ou subtrair fração, eu tenho que ter o mesmo denominador. Como eu já tenho o mesmo denominador, eu sei o quê? 30, perdão. 30 menos 3 dá... Beleza? Aí você fala, professor, e agora? Se eu estou trabalhando com fração e chega na penúltima linha, eu tenho a fração ainda. Como é que faz? Ora, vamos lá. O 2 aqui está multiplicando, correto? O 2 está multiplicando aqui. Ele vai para lá o quê? Dividindo. Ou seja, ele vem para cá dividindo. O 6 está multiplicando, está dividindo. Então, se ele vai para o outro lado, aquela linguagem que a gente já falou, ele vai para lá o quê? Multiplicando. Então, você joga a fração 2/6 vai para lá multiplicando, só que vai para lá o quê? Invertido. Fração inversa é quando você troca de posição o numerador com o denominador, tá? E aí você resolve, tá? Aí olha só o seguinte, aqui na multiplicação, eu sei que tem muita gente que vai fazer 27 vezes 6, 2 vezes 6, depois simplificar. Mas olha só uma dica aqui. Aqui na multiplicação, e para multiplicar a fração não é numerador com numerador, denominador com denominador, independente de quem sejam? E existe uma regrinha que diz que a ordem dos fatores não altera o produto? Então faz o seguinte aqui, ó. Troca o 6 com 27 de posição. Beleza? Tá? Vai mudar alguma coisa no resultado? Não. Se eu faço 27 vezes 6, é a mesma coisa do que 6 vezes 27. Só que é o seguinte, aqui é a divisão. Até para quem... não lembro quem foi perguntou mais cedo, aqui, ó. 6 dividido por 6 dá 1, ó. Dá 1. 1 vezes 27 sobre 2. Agora alguém pediu aqui para entrar de novo. Quem é? Daniel. Essa hora? Tá? Então, 6 dividido por 6 dá 1, ok? 27 dividido por 2 continua a mesma coisa. Então, tá aqui. Então, você pode ver que deu a mesma resposta se eu trabalhasse com fração, tá? Então, gente, essa aí foi, né? Eu vou voltar aqui para falar mais umas coisinhas. Eu escrevo o fim e falo que vou voltar para o próximo slide, tá? Então, essa aqui foi a aula aqui, só para complementar aquela que eu acredito que agora, para quem deixou de fazer aquele formulário de inequação e vai fazer agora, né? Vai funcionar, vai ajudar um pouco mais, tá? Somente nos assuntos daquele quando era negativo, que eu trabalhei pouco, e de fração agora, tá bom? Então, vai servir para vocês bastante. Mas, é claro, tendo mais dúvidas, podem me perguntar, que eu tiro a dúvida à vontade. Então, lembrando, vou escrever quando acabar, vou dar aula agora para o 9º ano, 2 horas, por isso que eu estou acabando agora 2 minutinhos cedo. Lembrando que amanhã a gente vai ter a aula que seria segunda-feira, né? Eu vou escrever de novo lá no mural, porque segunda-feira eu tenho um médico meio-dia, eu tenho que medir 1 hora, eu tenho que ir para Taguatinga, e eu não vou conseguir voltar até 2 horas, tá? Por isso que amanhã eu já vou adiantar a matéria de segunda, que é a continuação de sistema, tá? Só que pelo processo de adição. Eu até tinha falado uma coisa mais cedo, só que eu vou retirar. Amanhã mesmo eu já coloco o material com exemplos de como resolve um monte de coisa e vários exemplos que eu tenho já pronto aqui de substituição e adição.
A gente começa essa semana, aí segunda a gente não tem aula por esse fator médico, tá? Mas aí eu vou gravar aula de amanhã, postar, vocês veem quantas vezes quiser lá naquele canal do YouTube. E fica de boa, tá? Então amanhã eu vou reforçar no Telegram, vou reforçar na plataforma. Amanhã, 3 horas, tá? Depois que acabou a aula